Olá, estudante de Minas Gerais! Seja bem-vindo a mais uma aula de Física. Eu sou a professora Suzana Apolinário. Comigo hoje está a intérprete de Libras, Vânia. Sejam todos bem-vindos. O tema da nossa aula hoje é mudança de fase. É uma aula para os estudantes do segundo ano do ensino médio. Essa aula encontra-se no PET, volume 3, e corresponde às semanas 5 e 6. O que vamos ver na aula de hoje? Vamos compreender as mudanças de fase da matéria, compreender as diferentes fases da matéria do ponto de vista do modelo microscópico. Vamos resolver problemas envolvendo mudanças de fase. Bom, para começar, na natureza, as substâncias encontram-se em pelo menos 4 estados físicos diferentes. No estado sólido, como uma pedra, por exemplo. No estado líquido, a água que sai da torneira. No estado gasoso, como o ar que respiramos. E recentemente foi classificado como 4º estado da matéria o plasma, que é um gás ionizado encontrado no interior das estrelas, como o Sol e as demais estrelas. Bom, existem também outros estados físicos da matéria, mas esses são abordados no curso de Física Avançada. Aqui no ensino médio, nós nos limitaremos aos 3 estados básicos, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Bom, a pressão e a temperatura são grandezas que influenciam no estado físico de uma substância. Por exemplo, a pressão de 1 atm, uma atmosfera, e a temperatura ambiente, nós temos que a água se encontra no estado líquido. O sal, por exemplo, vai se encontrar no estado sólido e o oxigênio no estado gasoso. Bom, mas de acordo com a teoria cinético-molecular, as substâncias são compostas por átomos e moléculas que se ligam para formar a estrutura interna daquela substância. Mas essa estrutura interna, ela vai modificar de acordo com o estado físico que a substância encontra-se. Por exemplo, veja aqui a nossa figura. Ela está mostrando a estrutura interna de um sólido. E eu usei como exemplo o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Nessa figura, nós temos o átomo de cloro, representado pela cor azul, ligado ao átomo de sódio, representado pela cor amarela. E como vocês podem observar, a estrutura interna desse cloreto de sódio no estado sólido é bem organizadinho. Os átomos estão ligados numa estrutura que a gente chama de rede cristalina. Então, vejamos, esses átomos no estado sólido estão ligados com uma força eletromagnética que é relativamente grande, o que mantém os átomos fixos nessa rede cristalina bem organizada. Mas não se esqueça que, mesmo esses átomos estando fixos na rede cristalina, eles têm vibração. O tempo todo eles estão vibrando. É o que caracteriza a energia interna da substância. Veja só, essa figura representa a estrutura interna do elemento grafite. Então, a gente pode ver que os átomos de carbono são ligados em uma rede bem organizadinha. Essa é a estrutura interna da grafite.
Também aqui diamante, que é composto por carbono, e a gente pode ver que a sua estrutura interna também é muito bem organizadinha. Vamos, inclusive, ver melhor em uma animação. Nessa animação, a gente pode ver que os átomos de carbono estão bem organizadinhos, estão fixos. Mas não se esqueça, mesmo fixos, eles têm vibração. Não há na natureza uma substância cujos seus átomos estejam em repouso. Todos vibram. Bom, nós vimos aqui exemplo da estrutura interna do sólido. Mas vamos observar. E nos outros estados? No gás, por exemplo, nós sabemos que as moléculas dos gases, elas têm muita mobilidade, elas têm energia cinética, então elas estão mais soltas, mais livres, mais desorganizadas. No líquido também, ainda que elas estejam ligadas por uma força maior que no gás, elas ainda apresentam uma certa mobilidade. Vamos observar em uma animação a estrutura interna da substância água nas suas diversas fases. Então vejamos. Essa primeira animação vai te mostrar como que é a água no estado sólido. Veja, as moléculas de água representadas ali em vermelho, os átomos de oxigênio, branco, os átomos de hidrogênio, ligando, formando a molécula de água. E quando a água está no estado sólido, olha só, nós podemos observar que a estrutura está mais organizada, tem uma forma definida, mas os átomos estão ali em constante agitação, pois toda substância tem a sua energia interna. Agora, vamos observar a estrutura interna da água no seu estado líquido. Veja só, as moléculas já estão mais esparramadas, estão mais livres, agitam um pouco mais, tem mais mobilidade. Essa é a estrutura interna de uma substância no estado líquido. Agora vamos ver. Essa mesma substância, a água, no estado gasoso. Veja que as suas moléculas já estão com maior mobilidade. É um vapor de água. As moléculas estão em movimento constante, têm energia cinética, chocam-se umas com as outras. Esse aí, então, representa a energia interna do gás. Vamos voltar aqui para a nossa aula, apresentação. Nós já vimos a estrutura interna do líquido. Ok. Agora eu peço a vocês que observem essa figura. Vejamos, aqui nós temos 3 imagens. Essas imagens foram fotografadas por mim mesma, tá? Na primeira imagem, a gente pode perceber um cubo de gelo que foi retirado do congelador, colocado à temperatura ambiente e sob a luz do sol. Então, ele absorveu o calor do sol. Mas veja, 20 minutos após, como que o gelo encontrava-se? Uma parte do gelo já tinha se fundido. Então, nessa
segunda imagem, nós observamos um pouco de gelo e um pouco de água líquida. 15 minutos após, a gente observa que não há mais gelo. Todo o gelo se fundiu, transformou-se então em água no estado líquido. Aqui nós temos o exemplo de uma mudança de estado físico. Nós observamos que a água que encontrava-se inicialmente no estado sólido passou totalmente para a fase líquida. Mas o que aconteceu aqui? Eu retirei o gelo do congelador e o deixei à temperatura ambiente, absorvendo calor do sol. Então, houve absorção de calor e, devido a essa absorção de calor, a água que antes estava no estado sólido passou para o estado líquido. Isso é um fenômeno físico chamado mudança de fase. A mudança de estado físico ocorre sempre que houver transferência de calor. E essas mudanças de estado físico recebem nomes específicos. Veja, a fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido. Solidificação, do líquido para sólido. A vaporização, quando a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Condensação, passa de gás para líquido. Sublimação, a substância vai mudar da fase sólida para a fase gasosa. E a ionização é quando um gás transforma-se em plasma. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a mudança de estado físico, fusão. Como que ocorre a fusão de uma substância? Veja, a fusão ocorre a uma dada pressão com uma temperatura específica. Ou seja, para que uma substância consiga se fundir numa determinada pressão, ela precisa atingir uma determinada temperatura. Essa temperatura é chamada de temperatura de fusão, que é característica para cada substância. Além disso, quando a substância atinge a sua temperatura de fusão, é necessário continuar fornecendo calor para que a fusão ocorra completamente. E cada substância comporta-se de uma maneira diferente. Cada substância vai necessitar de uma quantidade de calor específica para que ela consiga se fundir. Vamos ver como. Bom, essa tabela mostra algumas substâncias com seus pontos de fusão, as temperaturas na qual ocorre a fusão daquela substância e o calor latente de fusão. O que é isso? Vamos ver. Para a substância água, em qual temperatura a água começa a se fundir? A água começa a se fundir a temperatura de 0 graus Celsius. Mas, além disso, nós precisamos fornecer uma quantidade específica de calor para que aquela água consiga se fundir, que é chamado calor latente de fusão. E como que funciona esse calor latente de fusão? Bom, para cada grama de água se fundir, é necessário fornecer 80 calorias. Vamos ver aqui um exemplo com a substância chumbo, que é um metal. O ponto de fusão do chumbo, 327 graus Celsius. Para que o chumbo consiga se fundir, é necessário fornecer 5,8 calorias para cada grama de chumbo. E temos também outros exemplos, como a prata, nitrogênio. Esses valores são tabelados. A gente consegue o valor do ponto de fusão e do calor latente de fusão para cada substância.
Agora, eu convido a você a resolver comigo um exemplo para a gente entender melhor como que funciona a fusão de uma substância. Como que ocorre, né, a fusão de uma substância, já que ela ocorre obedecendo aí a algumas leis específicas. Vejamos esse exemplo. Um cubo de gelo de massa 20 gramas foi retirado do congelador a temperatura de -8 graus Celsius e colocado em um prato até que ele atingisse a temperatura de fusão e derretesse completamente. Foi aquilo que eu fiz, que eu mostrei para vocês na figura. Iniciada a fusão, qual quantidade de calor o gelo precisa absorver até fundir-se totalmente? Bom, vejamos então. A minha massa de água no estado sólido era 20 gramas. O calor latente de fusão da substância água é 80 calorias por grama. Então, eu preciso fornecer uma quantidade de calor para que essa massa de água no estado sólido, que era inicialmente 20 gramas, consiga se fundir. Então, vamos. A massa, nós vamos utilizar essa expressão matemática. A quantidade de calor é igual ao produto da massa vezes o calor latente de fusão. Então, eu tenho aqui a massa vezes o calor latente de fusão da água, que é 80 calorias por grama. Eu vou cortar esse grama com esse grama e vou fazer a multiplicação aqui. Então, nós vamos ter 20 vezes 80 calorias. Isso aqui me dá uma quantidade total de calor de 1.600 calorias. Então, eu vou concluir que para que aquela massa de água funda-se completamente, eu preciso fornecer calor. E tem outra observação. Durante a mudança de fase, a temperatura permanece constante, ou seja, a água remanescente da fusão vai estar ainda a 0 graus. Por quê? Porque a água utilizou esse calor fornecido a ela para romper a ligação que mantinha as moléculas fixas na rede cristalina. Só depois, então, se essa água remanescente continuar absorvendo calor, é que a sua temperatura vai aumentar. E a solidificação é o processo inverso da fusão. Ocorre também à mesma temperatura da fusão. Durante a solidificação, a temperatura da substância permanece constante e é necessário que essa substância libere calor para que ela consiga se solidificar. Então, meus queridos estudantes, com isso nós terminamos a aula de hoje. Na próxima aula, continuaremos a falar das mudanças de fase. Eu vejo vocês na próxima aula. E não se esqueçam, hoje eu estarei no Tira Dúvidas ao vivo. Se você assistiu a minha aula, ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, participe do nosso Tira Dúvidas ao vivo, enviando a sua pergunta. Eu te responderei. Muito obrigada, até a próxima aula.